Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Adnan Bacri do canal Exatamente Matemática para mais um vídeo aqui para vocês. Agora com uma série de vídeos falando sobre números complexos. Mas o que são os números complexos, professor Adnan? São números que têm algum problema, algum complexo de inferioridade ou são números complexados com algum, sei lá o que pode ser? Não, são só números que são escritos de maneira diferente, tá? São números que surgiram devido à necessidade de resolução, por exemplo, de algumas equações do segundo grau, que lá, até então, quando você encontrava o discriminante delta menor do que zero, você simplesmente parava a solução e dizia que aquela equação tinha como solução o conjunto vazio, certo? É isso aí que vocês viam lá no fundamental, lá quando começaram a aprender equações de segundo grau. Mas agora o negócio vai ficar diferente, o papo vai ficar diferente, porque temos então um método para resolver essa equação de segundo grau com o discriminante negativo, e essa equação de segundo grau ela vai usar o dispositivo de Bhaskara novamente com um pequeno ajuste ali que eu já vou comentar com vocês, mas nós vamos trazer outras motivações, outras formas de trabalhar com os números complexos. Por exemplo, aí na engenharia tem muita aplicação dos números complexos na engenharia. Por exemplo, ali no campo da engenharia elétrica, você tem aplicação em circuitos elétricos, também temos aplicação em movimentos de líquidos e gases, temos aplicação na aerodinâmica, com a força de sustentação de um avião, por exemplo. E na geometria fractal aí, que é um ramo aí da matemática bem interessante aí também, e também em sistemas dinâmicos, como por exemplo a interferência de linhas de transmissão de energia e telefonia. Dá para aplicar muita coisa dos complexos nesses campos aí da engenharia e das aplicações da matemática, tá? Então temos bastante coisa para falar, mas vamos lá ao nosso foco principal aí, que é o estudo desse conjunto dos números complexos. Como podem ver aqui na tela, eu tenho aqui os conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais, que todos, a união de todos eles aí formam aí o conjunto dos números reais, tá? Todos esses conjuntos aqui, quando unidos aí, formam o conjunto dos números reais. E eu tenho como complemento aqui, esse conjunto um pouquinho maior aí, que é o conjunto dos números complexos, representado pela letra C, um pouquinho mais estilizada, tá certo? Então, temos aqui, pessoal, um conjunto maior do que os reais. O que quer dizer isso daí? Que todo número complexo é real ou que todo número real é complexo? Eu posso dizer para você que alguns números complexos serão números reais, porque o conjunto dos reais é um subconjunto dos complexos. Belezinha? Isso aí é uma introdução inicial. Mas o que é em si o conjunto dos números complexos aqui? Vou definir algebricamente como está aqui embaixo. O conjunto dos números complexos ele é representado pela variável z. Então agora vamos fugir um pouquinho do x e do y. Vamos para a variável z. E esse número complexo, ele tem o seguinte formato. Ele tem uma parte real representada pela letra A e uma parte imaginária representada pela letra B. Tá? Aqui nessa minha notação podem aparecer outras diferentes notações aí com relação aos números complexos. E aqui ele diz aqui, que os meus valores de A e B são números reais, são valores pertencentes aos números reais, e eu tenho um complemento aqui que é a parte mais importante aqui, Ele me diz aqui, que essa minha unidade imaginária, que ele vai chamar de i ao quadrado, vale menos 1. Então guarda bem isso aqui que a gente vai usar durante todo o estudo dos números complexos. Essa questão do i ao quadrado valer menos 1. Tá bom? Essa é a primeira parte aí. Mas vamos ver como que segue aqui. Temos também, como eu acabei de comentar com vocês, a unidade imaginária. I ao quadrado vale menos 1. Esse i aqui não é um número real, tá? Só para deixar claro aqui que ele não é um número real. Então você tem aqui a forma algébrica, como eu comentei ali com vocês ali, O número complexo ele é representado pela letra z, variável z, a mais bi. Quando o a e o b são números reais, o a representa a parte real de z, representada por re de z, e a parte imaginária é somente a variável, o número real b aqui, que fica acompanhado da unidade imaginária do izinho aqui, tá? Que ele é
a parte imaginária do z representada por IMZ. Tá certo? Essa aqui é a só formalização da estrutura algébrica, da forma algébrica de um número complexo. Vamos a alguns exemplos aí de classificação de números complexos. Aí, ó. Eu tenho aqui, ó, no primeiro item aqui, ó, todos eles estão no formato z igual a mais bi, como eu comentei anteriormente. Ali, ó. Então tem aqui, ó, z igual a 4 menos 5i. É um número complexo com a parte real igual a 4 e a parte imaginária igual a menos 5. É só você coletar aqui os coeficientes a e b desse formato aqui. Lembrando aqui que a parte b aqui é negativa, então a parte imaginária aqui também será negativa. Tá bom? Bem tranquilo, né? Depois tem aqui, ó, segundo exemplo, ó, z igual a menos 6 mais 3i. A parte real desse número complexo é menos 6 e a parte imaginária é 3. Tá bom? Depois eu tenho aqui, ó, z igual a 4. 4, eu posso escrever aqui 4 como 4 mais 0i. Para que 4 mais 0i? Só para eu dizer aqui que a minha parte imaginária do número complexo, ela não existe. E aí vem uma consequência, ó. Eu tenho aqui a parte real igual a 4, a parte imaginária igual a 0. Nesse caso, z também pode ser classificado como um número real. Por quê? Porque a parte imaginária dele não existe. Ela é nula. Tá certo? Então, complementando o que eu escrevi aqui, ó, a parte imaginária sendo nula, você pode dizer que esse número complexo é também um número real. Como eu comentei com vocês, que alguns números complexos também poderão ser números reais devido ao conjunto dos reais ser um subconjunto dos complexos. Tá certo? Próximo item aí, ó, z igual a 7i. Reescrevendo o número de uma forma mais completa, 0 mais 7i. A parte real desse número complexo é 0, a parte imaginária desse número complexo é 7. É o númerozinho aqui, ó, o número real que está acompanhando a variável i, a unidade imaginária i aqui, tá bom? Nesse caso aqui, podemos dizer que esse número complexo, por ter somente a parte imaginária, ele é classificado como número imaginário puro. Ele é um número complexo classificado como imaginário puro, porque a parte real dele é 0, é nula. Tá bom, pessoal? Depois temos aqui, ó, resolvendo equações do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, equações aqui completas, ou pode ser até incompletas, quando o discriminante delta é negativo, como eu comentei lá no começo do vídeo. Quando você estava lá no ensino fundamental e você aprendeu a resolver equações de segundo grau, em que o valor do delta, do seu discriminante da equação, ele dava menor do que zero, ele dava negativo, você parava a sua solução por aí e colocava como conclusão que o conjunto solução era o conjunto dos números, conjunto vazio, tá certo? Então, tendo o conjunto vazio como representante do conjunto solução, você não tinha como resolver ali no campo dos números reais a sua equação de segundo grau, tá bom? E aí você tinha que achar algum método de resolver, e esse método aqui no caso é a nossa o dispositivo de Bhaskara com um pequeno ajuste para que você consiga resolver equações desse tipo aí. E aqui segue, pessoal, ó, com esse novo tipo de número, com números complexos, tornou-se possível resolver equações em que normalmente lá nos números reais você não teria a solução da equação. E é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo com vocês aqui, ó. Vamos resolver essas duas equações aqui de segundo grau, em que a minha solução será composta por números complexos, tá bom? Vamos pegar aqui a primeira, que eu vou copiar ela aqui para baixo, ó. X ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Aqui, ó. Item A aqui, ó. Opa, deixa eu pegar outra canetinha aqui, que essa aqui é só de marcar. Aqui, ó. Item A. X ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Vamos resolver essa equação aqui. Vamos lá, coletando os coeficientes A, B e C da equação, eu tenho aqui, ó, o A igual a 1, o B igual a 4, negativo, e o C igual a 5.
aplicando no dispositivo de Bhaskara, que a gente conhece, tá? Aqui eu vou colocar assim, ó. Delta igual b ao quadrado menos 4ac. Tá bom? Delta igual, nada diferente até agora, ó. B ao quadrado menos 4 ao quadrado. Só lembrando que, pessoal, quando for resolver a equação de segundo grau e um dos coeficientes for negativo, for fração, for número irracional, coloca dentro dos parênteses para você não perder aí na regra de sinais aí e acabar errando um exercício que é teoricamente fácil, tá? Então, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 5 positivo. Então, aqui, ó, delta igual menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, 16. 16 menos 4 vezes 1 vezes 5. Aqui, pessoal, sempre erra no Bhaskara, tá, pessoal? Ó, eles fazem assim, ó, 16 menos 4 é o resultado vezes 1 e depois o resultado ainda vezes 5. Não é. É 16 menos o produto de 4AC, tá? 4 vezes 1 vezes 5. E 4 vezes 1 vezes 5, se você fizer, vai dar 20. Esse meu discriminante automaticamente será calculado 16 menos 20 menos 4. E aqui, se você estivesse falando de uma solução no conjunto dos reais, obrigatoriamente a sua solução será o vazio, para aqui o universo sendo o conjunto dos reais. Mas não é isso que a gente está falando agora. Então, nós vamos falar sobre uma solução dessa equação lá no conjunto dos complexos. Então, vou traçar uma linha aqui para separar, tá bom? E aqui vai ficar a segunda parte. Aqui que vai haver aquele pequeno detalhezinho que eu falei que vai mudar no algoritmo da segunda parte. Então, vou chamar aqui, ó, x como minha solução, porque a minha variável ali é x. Então, vai ficar assim, ó, menos b mais ou menos. Eu vou escrever aqui, ó, da maneira como é a correta, depois eu faço o ajuste que eu falei para vocês, que é para você usar na fórmula. Mas aí, se você não quer fazer ajuste, você pode usar esse método aqui também, que é válido e é tranquilo de fazer. Olha lá, ó, raiz quadrada de... Aqui eu vou fazer do delta, né? Raiz quadrada do delta dividido aqui por 2a. Tá bom? Vamos substituir ali, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ficar com uma raiz quadrada de um número negativo. E é por esse motivo que a solução lá nos conjuntos dos reais, ela não tem solução, porque não existe raiz quadrada de número negativo, né? Então aqui ficaria, ó, x igual, ó, aí vem entregar menos o b, menos 4, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. E aqui dividido aqui por 2a. Deixa eu fazer aqui um traço de divisão bem bacaninha aqui para não ficar feio aqui. Dividido por 2a. Tá bom? 2a não, ou 2 vezes 1, né? Que o a vale 2 vezes 1. Tá certo? Aqui que vai aparecer o meu problema. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer uma pequena mudança aqui. Eu vou puxar aqui pro ladinho, ó. Eu vou escrever esse menos 4 aqui, ó, como 4 vezes i ao quadrado. Lembra que eu falei para você que esse i ao quadrado aqui, ó, ele vale menos 1? Tá bom? Então seria como se fosse 4 vezes menos 1, que aí dá o meu menos 4. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever no lugar desse menos 4, eu vou colocar o 4i ao quadrado. E aí automaticamente você sabe lá do conjunto dos números reais que todo número elevado ao quadrado, ele acaba, dentro da raiz quadrada, ele acaba sendo colocado como um fator externo do meu radical aqui, né? Então eu vou colocar ali de novo. Vamos voltar aqui, ó. Reescrevendo a equação aqui, ó. X igual menos 4 vai dar 4 positivo. Menos com menos dá mais ou menos, vou reescrever aquele menos 4 com aquele formato que eu falei para vocês, ó. 4 vezes i ao quadrado. Tá bom? 4 vezes i ao quadrado. Dividido aqui por 2a. Dividido aqui por 2a. 2 vezes 1, né? 2 vezes o a, que é 2 vezes 1, que é 2. E aí, o que vai acontecer? Ó? Esse i ao quadrado aqui, ó, vai ser colocado para fora da minha raiz. Tá certo? Da minha raiz quadrada, porque ele está elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado sai como
o número que está, o termo que está elevado ao quadrado sai positivo ali dentro da minha raiz. Então eu fico aqui, ó, com x igual 4 mais ou menos o i que sai da raiz, e ficou somente a raiz quadrada do 4 para eu resolver. Só que sabemos aí que a raiz quadrada de 4 é 2, certo? Dividido aqui por 2. Dividido aqui por 2. E aí você vai ficar com 2... deixa eu melhorar aqui a minha letra, que ficou toda torta meu 2 aqui, ó. Dividido por 2. E aí eu vou ficar aqui com dois valores aqui, ó. Eu vou chamar aqui de x1, normalmente a variável lá do Bhaskara, lá dos números reais, é o x1 e o x2, as raízes, né? E aí eu vou pegar aqui, ó, 4 mais 2i dividido por 2. Só que eu já vou simplificar, pegando cada parte aqui, ó. Essa parte real dividido por 2, essa parte imaginária dividido por 2. E aí você vai pegar só a diferença aqui, que é o mais ou menos. Então vai ficar, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Uma vez o i. Então a primeira raiz, 2 mais i. E a segunda raiz, pessoal, é somente a mudança do sinal ali no meio, ó. Na primeira 2 mais i, aqui fica 2 menos i. Tá bom? E aqui eu tenho as minhas duas soluções complexas da minha equação do segundo grau, que antes não tinha solução, mas agora tem. Certo? Eu sei que vocês ficavam super felizes que resolvia a equação de segundo grau e aí você colocava lá que a solução era vazia, acabava rapidinho o exercício, mas agora, sabendo, tendo conhecimento da existência dos números complexos, você tem como continuar e resolver a sua equação usando essa nova ferramenta, tá? No segundo exemplo, eu já vou fazer um pouco mais rápido, já pegando essa ideia aqui, ó. Quando eu tiver um número negativo dentro da raiz, eu vou pegar o módulo dele, já vou escrever nesse formato, e colocar o i ao quadrado ali do ladinho. Mas, na verdade, eu não vou nem colocar dentro da raiz, como eu coloquei aqui, tá? Eu já vou colocar o i na parte externa aqui do meu radical, tá bom? Deixa eu só ver qual que era o exemplo lá, para eu fazer certinho aqui com vocês, ó. X ao quadrado mais 9. Vou fazer aqui a segunda equação que eu propus ali para vocês, ali, ó. X ao quadrado mais 9. Item B, x ao quadrado mais 9. Depois eu vou voltar com outros exemplos aqui, tá, pessoal? Equações incompletas e incompletas aí do segundo grau, que tem o discriminante negativo. Mais uma vez aqui, coletando os valores de A, B, C, ó, eu tenho aqui, ó, o A igual a 1. O B, que não existe, que é o número que acompanha o X aqui, é 0. E o C aqui igual a 9 positivo. E aqui, pessoal, já vou dar uma dica importante, um atalho aqui para vocês. Toda vez que a equação for incompleta, não tendo o coeficiente B, tendo ele como 0, coeficiente B nulo, e os valores de A e C tiverem o mesmo sinal, no caso aqui o A é positivo, o C também é positivo, automaticamente você vai acabar encontrando um delta negativo e as suas raízes serão raízes complexas da equação em si, tá bom? Então, fazendo a regrinha aqui, ó, b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. E aqui, o 0 ao quadrado aqui vai zerar, né? Zerou aqui. E aí, fiquei ali com menos 4 vezes 1 menos 9, vezes 9, que vai dar menos 36, tá bom? Já viu aí que deu um número negativo ali, como já havíamos comentado aqui, tá? Continuando ali, eu fico ali com x igual. Não coloquei a formulinha de Bhaskara aqui, tá, pessoal? Isso aí vocês já tem que ter isso aí bem guardadinho na cabeça, porque aparece a todo momento esse Bhaskara, o onipresente Bhaskara, né? Então vamos ver aqui, ó. Continuando. A segunda parte do Bhaskara é menos o b, que no caso aqui é 0, mais ou menos, já vou por o izinho aqui fora, ó, que vai acontecer, mais ou menos i vezes a raiz do módulo de delta, tá certo? O módulo de menos 36, que é o valor absoluto dele, é o 36. E aqui dividido por 2a, tá vendo? Só que é 2 vezes o a, que é 1, então vai ficar 2 vezes 1, tá bom? Continuando aqui, segunda parte, x igual. O 0 vai sumir, né? Não vou precisar colocar ele. Vai ficar mais ou menos i vezes 6, dividido aqui por 2.
eu vou ficar com dois valores aqui de raízes. O meu x1, que vai ficar mais 6 dividido por 2, dá 3i. E menos 6 dividido por 2, que dá menos 3i. E aqui a solução da minha equação fica como 3i e menos 3i. Tá bom? É isso aí, pessoal. Não tem nada de diferente, a não ser esse pequeno ajuste, que lá dentro da raiz vai ficar um número negativo. Você usa a unidade imaginária, i ao quadrado igual a menos 1, para escrever o seu delta positivo, só que aquele i ao quadrado que eu removi aqui para a parte externa do meu radical, deixando assim a minha solução da equação de segundo grau possível dentro do campo dos números complexos, tá certo? É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo aí? Aqueles 3 famosos Cs. Curta, comenta, compartilha. Não entendeu o que eu falei alguma coisa no vídeo? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu volto para resolver. E em breve eu trarei mais equações do segundo grau aí com o discriminante negativo, usando o mesmo dispositivo aí para resolver, como exemplos para vocês terem como base no estudo de vocês. Tá certo? Ó, não se esqueça, inscrever no canal aí, ver as playlists associadas, que eu já vou criar um material bem completo aqui, falando de números complexos para vocês. Obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado, um abraço!